A resiliência da pequena comunidade hospitalar foi posta à prova de duas formas terríveis e opostas. Um jovem trabalhador, Kofi, sofreu queimaduras graves num incêndio. A única esperança era um enxerto de pele do seu irmão. Com extremo cuidado, Aruna e Léo realizaram o procedimento. Durante dias, a esperança floresceu, mas depois, a tragédia. A pele enxertada escureceu, as bordas inflamaram-se e o tecido começou a morrer. Foi uma rejeição violenta e total. Quase ao mesmo tempo, um exame revelou um nódulo no pulmão de Mama Bintu. Uma biópsia confirmou o pior: um tumor. O desânimo abateu-se sobre eles. Falhamos, disse Léo, olhando para o enxerto rejeitado de Kofi. O corpo dele rejeitou a ajuda, e Mama Bintu, as suas próprias células atraíram. Não é traição, Léo, e não é rejeição no sentido de ódio, disse Aruna, a sua voz firme, apesar da sua própria dor. São duas crises de identidade nos extremos do espectro. O que aconteceu com Kofi foi um choque cultural violento. Tentamos realizar uma fusão intercultural da mais alta complexidade. O enxerto do irmão não era apenas pele, era uma comunidade inteira e pré-formada, com a sua própria história, cultura e, acima de tudo, a sua própria língua de identidade, as suas moléculas MHC. Para a comunidade do corpo de Kofi, esta nova comunidade falava uma língua tão radicalmente diferente que o diálogo era impossível. O que vimos não foi xenofobia, foi um gigantesco e trágico mal-entendido que escalou para um conflito destrutivo, uma assembleia que só podia terminar na separação. O que se passa com ela não é traição, é alienação, uma profunda alienação social. As células do tumor são membros da comunidade de Mama Bintu que, por uma série de danos acumulados na sua história genética, esqueceram a linguagem da coexistência. Elas deixaram de ouvir os sinais dos seus vizinhos, que pedem para parar de crescer. Começaram a consumir recursos de forma insustentável e ignoraram os apelos para uma passagem digna, a apoptose. A vigilância imune, que normalmente lida com isto, não é uma polícia secreta. São mediadores de conflitos que tentam reintegrar ou remover silenciosamente estes indivíduos que perderam o seu sentido de pertencimento. Mas um tumor bem-sucedido, continuou ela, com uma tristeza infinita, cria uma subcultura tóxica e isolada. O microambiente tumoral suprime ativamente o diálogo, silencia as vozes da moderação, como as células T reguladoras, e exaure os cidadãos-células que tentam intervir. É como um bairro que se fecha em si mesmo, cria as suas próprias regras antissociais e expele os agentes comunitários. O nosso desafio não é declarar guerra ao tumor de Mama Bintu, é descobrir como podemos quebrar esse isolamento, como podemos restabelecer a comunicação e lembrar aquelas células alienadas que elas pertencem a uma comunidade maior. O enxerto falhado e o tumor crescente não eram falhas militares, eram dramas sociais. Um, a tragédia da incompatibilidade, o outro, a tragédia da alienação. Ambos ensinavam a mesma lição dolorosa. A saúde de uma comunidade depende da sua coesão interna e da sua capacidade de se relacionar com a alteridade, seja ela externa ou interna. Passaram-se anos. O mundo não voltou a ser o que era, mas encontrou um novo e frágil equilíbrio. O hospital improvisado era agora uma clínica modesta, mas funcional. As crises agudas, as infecções galopantes e as emergências dramáticas tornaram-se mais raras. No entanto, uma nova aflição, mais subtil e persistente, instalara-se em muitos dos sobreviventes, incluindo na própria Aruna. Era uma fadiga que pesava nos ossos, dores musculares difusas, uma névoa mental que obscurecia o pensamento e um mal-estar geral que roubava a alegria das coisas simples. Não era uma doença aguda, mas um sofrimento crônico, um murmúrio de fundo que nunca desaparecia. O que é isto? Perguntou Léo um dia.
observando Aruna a massajar as têmporas, o seu rosto marcado por um cansaço que o sono não curava. Lutamos tanto, sobrevivemos a tudo, e agora isto, uma sombra que não nos larga. Não é uma sombra, Léo, é um eco, é a assembleia que nunca terminou. Pense em tudo o que as nossas comunidades corporais passaram, o trauma inicial da dissonância, os períodos de fome e estresse, a exposição a toxinas num ambiente em colapso. Cada um destes eventos foi uma assembleia urgente, mas foram tantas e tão seguidas que a comunidade nunca teve a oportunidade de encerrar os trabalhos, de limpar o salão e de declarar a paz. Ficou presa num estado de alerta de baixo nível. Esta condição, esta inflamação crônica sistêmica, continuou ela, não é uma batalha. É um zumbido de ansiedade social que percorre todo o corpo. As redes de comunicação estão sobrecarregadas, os mediadores estão exaustos. Os sinais de alerta de baixo nível são constantemente emitidos, mesmo sem uma perturbação clara. Este murmúrio constante esgota lentamente os recursos, impede o reparo adequado e cria um terreno fértil para todos os outros problemas que vimos. As crises de identidade autoimunes, a alienação das células que leva a tumores, a incapacidade de responder adequadamente a novas perturbações. Léo compreendeu. O inimigo não era uma doença, mas o próprio legado do trauma. A solução não estava num frasco, numa droga que suprimisse o zumbido. Isso seria como tapar os ouvidos ao pranto de uma criança. Então o que fazemos? Perguntou ele suavemente. Aruna olhou para suas próprias mãos, as mesmas que tinham suturado, diagnosticado e confortado, e viu nelas as mãos de Mama Bintu. A resposta veio dela, um eco da sabedoria que a anciã lhes legara. Nós retecemos, pacientemente. Começamos a ensinar de novo à comunidade a linguagem da paz. Não com drogas, mas com o que a sustenta. Com alimentos que não gritam alerta, mas que nutrem e acalmam. Com o movimento que estimula a circulação e a comunicação saudável. Com o sono, que é o grande momento de limpeza e reorganização da comunidade. E, acima de tudo, com propósito e conexão. Com a mesma força que impediu o mundo de acabar. Ela levantou-se e pôs a mão no ombro de Léo. A corrente do bem que nos salvou, talvez ela não tenha sido apenas para aquele momento. Talvez seja a terapia a longo prazo, o cuidado mútuo, a redução do estresse coletivo, a reconstrução das nossas comunidades fora dos nossos corpos, para que as comunidades dentro deles possam finalmente encontrar o silêncio necessário para se curarem. A sua jornada pela imunologia não terminava com a descoberta de uma arma final ou de uma cura milagrosa. Terminava com uma compreensão mais profunda e humilde. A saúde não era a ausência de doença, mas a resiliência de um diálogo contínuo. A cura não era um evento, mas um processo de reaprender a viver em harmonia, célula a célula, corpo a corpo, pessoa a pessoa, retecendo a sinfonia da vida, um gesto de cuidado de cada vez. O quilombo do corpo, para prosperar, precisava que o quilombo do mundo o abraçasse. E esse era o trabalho que começava agora.